Olá, eu sou Patrícia Lane, você está no Roda de Política e hoje nós estamos direto aqui da Fast LED, a especialista em iluminação aqui na região da Estrada do Coco e que pratica preços da Santa Efigênia. Vale a pena você conhecer. Hoje nós estamos um pouquinho distante em função aí de todas as orientações da OMS sobre o Covid-19. Vamos conversar com a doutora Gabriela Braga, que é fonoaudióloga. Hoje, 16 de abril, Dia da Voz. Provavelmente você vai assistir esse programa em outras datas, mas é importante registrar que o nosso objetivo hoje, além de falar sobre a prevenção ao Covid-19, é falar sobre o cuidado que nós devemos ter com a voz. Falamos o dia todo, falamos o tempo todo, falamos a vida toda, falamos sobre tudo e cuidamos de muitas partes do corpo e esquecemos da nossa voz. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada. Primeiramente, boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês, para transmitir um pouco de saberes a toda a população, principalmente hoje, que é o Dia Mundial da Voz. E é sempre bom, nesse clima todo de pandemia, a gente está tomando cuidado com a nossa voz também. E quais são esses aspectos, quais são esses cuidados que nós podemos tomar? Coisas que são básicas, que a gente já sabe, e às vezes a gente esquece de fazer, como por exemplo, nós sempre recomendamos que a gente venha ingerir 2 litros no mínimo de água por dia, que é o recomendado, de 7 a 8 copos de água por dia, para estar hidratando esse trato vocal, tá certo? E além disso, até a alimentação também, ela pode estar interferindo na nossa voz. Então a gente recomenda que a nossa alimentação seja rica em frutas, principalmente cítricas, que são ricas em vitamina C, e proteínas também. Então, a gente recomenda bastante a maçã. A maçã, ela é adstringente, ela limpa o trato vocal e ela fluidifica a saliva, tornando ela mais densa. Além disso, a banana também, o visgozinho da banana, aquela banana quando está bem madura, ela tem um poder cicatrizante. Quando você sente a garganta um pouco irritada, você come aquela banana, você já sente um alívio. Então, são todos esses cuidados que a gente tem tomado, principalmente nesse tempo aí. Alimentos também que a gente pode evitar, inclusive, como, por exemplo, o leite. O leite, ele torna a saliva um pouco espessa, um pouco secretiva, Ele produz um certo muco. Então, principalmente quando a gente vai utilizar a voz, a gente evitar o leite, para que a voz saia um tanto quanto cristalina, saia aquela voz mais limpa. Então, pequenos detalhes, que faz toda uma diferença. Então, além disso, principalmente para quem é profissional da voz, Você que é jornalista, por exemplo, para quem é palestrante, professor, cantor, que utiliza essa voz como instrumento de trabalho, inclusive é comprovado que 40% da população ativa utiliza a voz como instrumento. Então, principalmente esses profissionais que nós chamamos de atleta vocal, Porque atleta vocal, assim como a gente vai numa academia para malhar, para manter o corpo em forma, nós também precisamos malhar a voz. E essa malhação vocal, esses exercícios vocais, nós precisamos estar fazendo para aquecer a voz, para desaquecer a voz também, depois que nós não... Antes de dormir, por exemplo, a gente não vai mais utilizar a voz. Então, a gente precisa fazer esse desaquecimento, porque às vezes a gente esquece de desaquecer a voz, quando acorda, amanhece um pouco rouco. Então, a gente precisa se conscientizar disso aí, Cuidar do nosso corpo e também da nossa voz, que faz parte de um todo. E ela é responsável pela comunicação, É através da voz que nós nos comunicamos, que nós passamos quem nós somos, para as pessoas que nos cercam. Então, a gente não pode deixar de cuidar também da nossa voz, que é um fator muito importante, para nos comunicarmos bem. Verdade, é importantíssimo o trato, o cuidado com a voz. E uma das coisas assim que eu percebo é que nesse momento, inclusive, muitas pessoas estão começando a usar a voz como ferramenta de trabalho. Quantas pessoas estão indo fazer videoaulas, E aí elas precisam aprender a impostar a voz, a respiração. Quantos professores falavam num timbre de voz porque estavam numa sala com 40 alunos?
Hoje eles já têm uma outra postura vocal, porque eles vão falar para uma câmera. Fala um pouco sobre essa diferença de quando a gente está falando para uma plateia sem microfone, quando a gente está falando com microfone. Dá umas dicas para quem está em casa e está precisando nesse momento, porque quantas pessoas se tornaram youtubers, se tornaram palestrantes, se tornaram professores de EAD da noite para o dia, né? Essa pandemia, ela exigiu do profissional habilidades que ele até tem, mas não desenvolvia, né? É uma questão bastante interessante essa que você acabou de citar, porque nesse mundo, né, que a gente está vivendo, onde essa calamidade pública trouxe um isolamento social, o que é que aconteceu? A gente está vendo assim as lives aumentarem, né, como você acabou de citar. Então a gente entra na internet e a gente só vê as pessoas fazendo lives, né, cantores, professores, e tudo aquilo que a gente presenciava, né, pessoalmente, ia para um show, ia para um evento, agora a gente está vendo na internet. Então, realmente, as lives estão aumentando, as videoaulas estão aumentando, então o profissional da voz está utilizando bem mais a voz nesse momento. E, justamente, o cuidado tem que ser redobrado. E o que a gente sempre costuma dizer, que a voz começa desde a postura, né? Quando você vai emitir essa voz, a postura tem que estar ereta, porém relaxada, né? Então você tem que ter toda essa a impostação da voz tem que começar desde esse cinturão pélvico, né? Para que a voz possa ser emitida de forma mais clara, mais elegível. Então é sempre bom a gente trabalhar tanto a postura quanto a respiração, a ressonância, né? Que às vezes a gente fala um pouco anasalado, então tirar essa voz nasal, trazer um pouco mais para parte oral. Tudo isso a gente pode estar trabalhando, a própria sapção, né? Que é essa parte da respiração, porque a emissão da voz de forma correta tem que ter todo um funcionamento, que é uma coisa muito complexa, todo um funcionamento desde o início, né? Todo esse processo tem que estar correto, a respiração, a ressonância, a postura, para que a voz possa ser emitida da melhor forma possível. Então, como a gente acabou de citar, nesse tempo que a gente tem vivido de lives, né, de videoaulas, onde a gente tem utilizado a voz como instrumento de trabalho de uma forma muito mais ativa, então a gente tem que tomar essa preocupação de estar sempre cuidando da voz, de estar sempre ingerindo 7 a 8 copos por dia de água, né, que é o recomendado, principalmente assim em temperatura ambiente, não muito gelada, né, uma temperatura ambiente mais amena, para que a gente possa estar dando a manutenção dessa voz, já que a gente vai utilizá-la por um longo tempo, então a gente tem que manter essa voz saudável, para que não haja nenhuma patologia. Se por um acaso houver, sentir qualquer sintoma, qualquer sinal, rouquidão, aspereza na voz, procurar um profissional o quanto antes, porque o quanto antes o problema for sanado, né, o quanto antes o problema for diagnosticado, a gente pode estar revertendo esse problema, porque às vezes a gente deixa para depois, vai amenizando com sprays, né, coisas que às vezes receitas da vovó, né, vamos usar um gengibrezinho para melhorar essa rouquidão, e às vezes ali vai camuflando o problema ao invés de tratá-lo. Então o ideal é saber o fator etiológico desse problema junto a um profissional, para que esse problema seja sanado e não amenizado, né? Então é isso que a gente sempre conscientiza as pessoas, de ir em cima do problema para tratá-lo, porque só assim essa voz vai se tornar saudável, porque tem coisas que podem ser reversíveis, né? Mas tem que se tratar o quanto antes para que não piore essa voz patológica. Que maravilha, né? Uma aula, doutora Gabriela, muita sabedoria aqui. Olha, eu vou chamar um breve intervalo, você vai conhecer aí algumas coisas bem interessantes e eu volto falando sobre prevenção ao Covid-19. Não saia daí.
hoje eu quero falar com você sobre a Rosa Glamour, que é uma oportunidade incrível para quem quer ganhar dinheiro. É isso mesmo. Você que precisa de um bom produto para revender, você tem que conhecer a Rosa Glamour. Olha essas joias lindas, são semi-joias, com 3 meses de garantia, todas feitas pela Rosângela, que é uma artesã que tornou-se empresária. Olha isso aqui, gente, olha, são pérolas. É uma composição perfeita para o look de uma médica, de uma juíza, para o seu look, né? Não importa para onde você vá, vá bela, vá elegante. Olha que lindo isso aqui, olha. E no Instagram da Rosa Glamour você vai ver peças incríveis. São peças que na grande maioria das vezes são exclusivas. Olha que pulseira linda, olha. Olha que mudança de visual. Impossível você estar bem vestida sem acessórios, não é isso? Você que é lojista também pode ter as peças da Rosa Glamour aí na sua loja. Entre em contato com a Rosângela, você que quer revender as peças da Rosa Glamour e você que quer comprar para consumir. Tá aí o contato, viu, gente? Obrigada! Estamos de volta ao Roda de Política de hoje, direto aqui da Fast LED, essa loja incrível aqui da Estrada do Coco, conversando com a doutora Gabriela, que é fonoaudióloga, já falou bastante pra gente sobre o uso da voz, aí você que está fazendo lives. Esse programa vai estar disponível no YouTube, compartilhe com quem você conhece, curta, aproveita para se inscrever lá no nosso canal. Vamos conversar um pouquinho agora sobre prevenção ao Covid-19. Tem sido um momento muito duro para a população mundial. Os números são impactantes e ainda assim muitas pessoas estão deixando de ter a consciência necessária para enfrentar esse problema. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre essa condição humana das pessoas em realmente viverem esse problema com responsabilidade. Eu percebo muitas vezes que tem pessoas que realmente não levam a sério. Não, isso aí é fake news e tal. Realmente tem coisas que as pessoas aumentam, mas o risco realmente é sério, né? A gente tem visto pessoas que infelizmente estão falecendo por conta desse Covid. Então é algo que a gente pode estar evitando, né? O isolamento social está aí para isso, né? A gente tem conscientizado as pessoas para ficar em casa, assim, só em caso de força maior, trabalho, etc. Mas fora isso, ficar em casa, né? Utilizar sempre o álcool em gel, utilizar sempre, né? A máscara. Inclusive eu quero trazer isso aqui para vocês hoje. Muitas pessoas me perguntaram, quando eu for comprar uma máscara, por exemplo, de tecido, que eu tenha que lavar para depois reutilizar, o que é que você me recomenda? Como é que eu tenho que guardar essa máscara? Então hoje eu quero mostrar para vocês justamente esse aspecto aí da biossegurança. Como é que eu vou guardar minha máscara para reutilizá-la novamente? Muito simples. Quando você for reutilizar sua máscara N95, você vai pegar uma folha de papel ofício comum, você vai dobrar essa folha em 4 partes, certo? Como está aqui. E aí você vai pegar uma tesoura e vai cortar, fazer um corte transversal, certo? Quando você abrir essa folha, vai estar um furo no meio. Pronto. A gente vai pegar essa máscara, aqui eu estou fazendo uma demonstração só para vocês entenderem como é, e a gente vai colocar a parte do elástico, né, aqui, vai isolar ela. E aí vai dobrar novamente e vai guardar a sua máscara, porque essa parte aqui tem que estar isolada, porque essa parte é a contaminada, né? Então você vai guardar em um lugar, né, que esteja limpo, para quando você precisar reutilizar essa máscara novamente. Aí você vai abrir, vai tirar e vai reutilizar. Então são assim detalhes de biossegurança que a gente, na área da fonoaudiologia, que a gente pode passar aí nesse combate à pandemia. Então, além dos cuidados que a gente já tem tomado, né, de sempre estar lavando as mãos, inclusive é importante que se diga, o lavar as mãos não é aquele lavar que a gente está acostumado, né? Lavou a mão aqui, acabou. Mas essa lavagem tem que vir até o cotovelo.
para que possa ter uma biossegurança maior, você tem que lavar as mãos, né, com sabonete, tudo certinho, até essa parte aqui do cotovelo. E aí, e se possível, quando chegar da rua, deixar o sapato lá, fora da porta, tirar a roupa, botar para lavar e tomar um banho. Tomar um banho. Então, além disso, se você precisar sair por motivo de força maior e trabalhar alguma coisa assim, sempre está com álcool em gel em mão, né? Sempre está ali fazendo essa asepsia das mãos. E fora isso, ficar em casa, né? O isolamento é essencial nesse combate aí, à pandemia, para que possa ter uma prevenção, né? Porque às vezes a gente se expõe muito só para, vou passear. Às vezes nem tem necessidade de sair, vou passear, e às vezes se expõe demais. E aí esquece de tomar esses cuidados, de usar máscara, de usar o gel e termina realmente se contaminando. E tem pessoas, infelizmente, que têm morrido por conta do Covid. Então, é um caso sério, né? É uma calamidade pública, então a gente tem que se atentar a esses detalhes que são pequenos, mas que fazem toda a diferença. Então, é o que a gente está trazendo aqui nessa tarde, né? Para que vocês realmente fiquem em casa, sigam tudo à risca, para que a gente possa solucionar esse problema aí da melhor forma possível, para que haja menos vítimas possíveis, né? Porque realmente o que a gente tem trazido aqui é combater a pandemia. A gente sabe que é um vírus letal e a gente não pode fazer muita coisa, mas o que a gente puder evitar, o que a gente tiver que fazer, que estiver ao nosso alcance, que a gente faça, né? Por favor, essa aí é algo que a gente tem conscientizado toda a população acerca disso. Muito obrigada, doutora Gabriela, pela sua presença aqui hoje. Obrigada a você também pela sua audiência. Agradecer a todos os nossos colaboradores, aos nossos patrocinadores, a você que de uma forma direta ou indireta acompanha o nosso programa também pelo YouTube, pelas redes sociais, pela RCA Canal 21, pela USE Canal 21. Nós estamos trabalhando seguramente para que você esteja bem informado e conscientizado do momento em que nós estamos vivendo. Até o nosso próximo programa. Até lá!